Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Josué, capítulo 19. Saiu a segunda sorte para Simeão, isto é, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. Eles receberam a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. A sua herança inclui Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eltolate, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzam, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades e os seus povoados. Aim, Rimon, Eter e Azam, 4 cidades e os seus povoados. E todos os povoados que havia em redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Sul. Essa é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. E da parte dos filhos de Judá, tirou-se a herança dos filhos de Simeão, porquanto a porção dos filhos de Judá era muito grande para eles. Assim, os filhos de Simeão receberam uma herança no meio da herança deles. Saiu a terceira sorte para os filhos de Zebulon, segundo suas famílias. A fronteira da sua herança vai de Saride, sobe para o ocidente até Marala, estende-se até Debezete e chega até o ribeiro próximo a Jocneão. De Saride, a fronteira vira-se para o oriente, para o nascente do sol, até a região de Quislot-Tabor. Estende-se a Deberate e vai subindo até Jafia. Dali prossegue para o oriente, indo até Gat-Efer, a Et-Kazim, chegando a Rimon-Metoar e virando-se para Neá. Ao norte, vira-se para Anatom e chega ao vale de Iftael. Catat, Naalau, Sihon, Idala e Belém estavam na herança. Eram 12 cidades e os seus povoados. Essa é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Essa é a herança dos filhos de Zebulon, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. A quarta sorte saiu para os filhos de Issacar, segundo suas famílias. A região deles inclui Jezreel, Quizulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Abis, Remet, Enganim, Enada e Bet-Pazes. A fronteira deles vai até Tabor, Sazima e Bet-Semes e termina no Jordão. Eram 16 cidades e os seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. Saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Azer, segundo suas famílias. A sua região inclui Elcate, Ali, Beten, Akzaf, Alameleque, Amade e Mizal. A fronteira deles estende-se para o ocidente até Carmelo e Sior-Libnate. Vira para o nascente do sol, indo para Bet-Dagon. Chega a Zebulon e ao vale de Iftael. Para o norte, até Bet-Emeque e Neiel. Estende-se até Cabu ao norte, Hebron, Reob, Amon e Caná até a grande Sidom. Vira-se para Ramá e para a cidade fortificada de Tiro, virando-se então para Oza, e de lá vai até o mar perto de Maalabe, Akzibe, Umá, Afeca e Reobote. Ao todo, eram 22 cidades e os seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, essas cidades e os seus povoados. Saiu a sexta sorte para os filhos de Naftali, segundo suas famílias. A fronteira deles vai de Elefe e desde o carvalho de Zanaim. Vai até Adame, Nequebe e Jabneel, e depois Lacum, terminando no Jordão. Vira-se para o ocidente até Asnot-Tabor, e dali vai para Ucoque. Chega a Zebulon, ao sul, e a Azer, do lado ocidental, e a Judá, à margem do Jordão, ao oriente. E as suas cidades fortificadas são
Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adama, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enazor, Irom, Migdal-El, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes. 19 cidades e os seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. A 7ª sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias. A região da sua herança inclui Zorá, Estaol, Irsemes, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timnate, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beniberaque, Gat-Rimon, Mijarcom e Racom, com o território defronte de Jope. Os filhos de Dan, porém, não conseguiram conquistar a sua região, de modo que eles subiram, batalharam contra Lezem e a tomaram. Eles a feriram ao fio da espada, tomaram posse dela e lá habitaram. E a Lezem chamaram Dan, por causa do nome de Dan, pai da tribo. Essa é a herança dos filhos de Dan, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. Depois de terminar de repartir a terra como herança, definindo suas fronteiras, os israelitas deram a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Conforme a ordem do Senhor, eles lhe deram uma cidade que pediu, Timnat-Sera. Conforme a ordem do Senhor, eles lhe deram uma cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. E ele reedificou a cidade e lá habitou. São essas as terras que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os chefes das casas paternas nas tribos dos israelitas repartiram em herança por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E assim terminaram de repartir a terra. Capítulo 20. E o Senhor disse mais a Josué: Dize aos israelitas: designai as cidades de refúgio de que vos falei por meio de Moisés, a fim de que fuja para ali aquele que tiver matado alguém involuntariamente, sem premeditar. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Quando o fugitivo for para uma dessas cidades, se apresentará à porta dela e exporá sua causa aos anciãos da cidade. Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar para viver entre eles. Se o vingador do sangue o perseguir, eles não o entregarão, pois ele feriu seu próximo sem premeditar e sem tê-lo odiado antes. E viverá nessa cidade até que compareça a julgamento perante a comunidade e até que morra o sumo sacerdote daqueles dias. Então voltará para sua cidade, para sua casa, para a cidade de onde tiver fugido. Então designaram Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebron, na região montanhosa de Judá. E além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. E essas foram as cidades designadas para todo israelita e para o estrangeiro que morasse entre eles. Elas acolheriam todo aquele que matasse alguém involuntariamente, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até apresentar defesa perante a comunidade. Capítulo 21. Os chefes das casas paternas dos levitas chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas paternas nas tribos dos israelitas em Siló, na terra de Canaã, e lhes falaram: O Senhor ordenou, por meio de Moisés, que se nos desse cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. Então os israelitas deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e seus arredores. Saiu a sorte para a família dos coatitas, para os descendentes do sacerdote Arão, que eram levitas, caíram por sorte 13 cidades da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim. Para os outros coatitas, caíram por sorte 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Para os gersonitas, caíram por sorte 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã. E para os meraritas, segundo suas famílias, 12 cidades da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades e seus arredores por sorte, como o Senhor ordenara por meio de Moisés.
Da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão foram dadas essas cidades por nome aqui mencionadas, que passaram a pertencer aos descendentes de Arão, sendo estes das famílias dos coatitas, que eram levitas, porque a primeira sorte saiu para eles. Assim, lhes deram Quiriate-Arba, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá e seus arredores. Arba era o pai de Anak, mas deram o campo da cidade e seus povoados a Calebe, filho de Jefoné, por propriedade. Aos descendentes do sacerdote Arão, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, e seus arredores, Libna e seus arredores, Jatir e seus arredores, Estemoa e seus arredores, Olom e seus arredores, Debir e seus arredores, Aim e seus arredores, Jutá e seus arredores, Bet-Semes e seus arredores, eram 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arredores, Geba e seus arredores, Anatote e seus arredores, Almon e seus arredores, eram 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes descendentes de Arão foram 13 cidades e seus arredores. As famílias dos coatitas, que eram levitas, isto é, os demais coatitas, receberam as cidades que lhes caíram por sorte. Da tribo de Efraim, deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida e seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gezer e seus arredores, Kibzaim e seus arredores, Bet-Horon e seus arredores, eram 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e seus arredores, Gibeton e seus arredores, Aijalon e seus arredores, Gat-Rimon e seus arredores, eram 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e seus arredores, e Gat-Rimon e seus arredores, eram 2 cidades. As famílias dos demais coatitas receberam ao todo 10 cidades e seus arredores. Aos gersonitas, da família dos levitas, deram da meia tribo de Manassés Golã, cidade de refúgio do homicida em Bazã, e seus arredores, e Besterá e seus arredores, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizion e seus arredores, Daberate e seus arredores, Jarmute e seus arredores, Enganim e seus arredores, eram 4 cidades. E da tribo de Azer, Misal e seus arredores, Abdon e seus arredores, Elcate e seus arredores, Reob e seus arredores, eram 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes, cidade de refúgio do homicida na Galileia e seus arredores, Amote-Dor e seus arredores, Cartã e seus arredores, eram 3 cidades. Todas as cidades dos gersonitas, segundo suas famílias, foram 13 cidades e seus arredores. As famílias dos meraritas, aos restantes dos levitas, deram da tribo de Zebulon, Joqueneão e seus arredores, Cartá e seus arredores, Dímina e seus arredores, Nalau e seus arredores, eram 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e seus arredores, Jaza e seus arredores, Quedemote e seus arredores, Mefaate e seus arredores, eram 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida em Gileade e seus arredores, Manaim e seus arredores, Resbom e seus arredores, Jazer e seus arredores, ao todo eram 4 cidades. Todas essas cidades caíram por sorte para os meraritas, segundo as suas famílias. O restante das famílias dos levitas foram ao todo 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos israelitas foram 48 cidades e seus arredores. Cada uma delas tinha os seus arredores. Assim foi com todas elas. Dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais, e eles a possuíram e nela habitaram. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados, conforme tudo quanto havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde lhes resistir, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma palavra falhou de todas